Bem-vindos ao Mistérios do Mundo, eu sou o Bruno Alves. E vocês sabem que muitos faróis que existem por aí, eles já desafiam completamente a lógica, a matemática, né, apresentada pelo modelo do globo. Então muitos faróis, e hoje eu vou me atentar apenas a um, tá? Mas geralmente se você pegar a altura dos faróis, o alcance deles, a gente realmente chega numa concepção de que todo esse modelo está errado, né? Então alguma coisa tem errado nesse modelo e que esse modelo está falindo e está indo embora e cada vez perdendo adeptos, né? Esse modelo do globo. Então, com muita calma e paciência, a gente vai apresentar aqui todas as características do farol de Abrolhos. Ok? Eu vou me atentar nesse farol. Então, mas antes, gente, antes do pessoal começar a comentar aqui, porque globalista, eu digo globalista não aqueles que estão iludidos, né, pela situação do globo. Globalista eu chamo todos aqueles que defendem, né, que vêm aqui, criam várias contas fakes, haters, que vêm aqui nos atacar, utilizando algumas táticas, né, alguns discursos repetitivos. Eles costumam dizer, por exemplo, muitas vezes, que, por exemplo, não é possível perceber a curvatura porque a cada 111 quilômetros nós temos apenas 1 grau de inclinação. Só que eles esquecem que a bola dele tem 40 mil quilômetros de diâmetro. Logo, a cada 111 quilômetros, esse 1 grau de inclinação, ele vai dar, se a gente for para a calculadora, né, ele vai dar 966 metros. Isto é, a 111 quilômetros, 906 metros de inclinação. 1 grau de inclinação dá pouco mais de 966 metros. Isso eles não sabem. Eles vêm aqui, digitam, apenas repetindo o que houve em algum lugar, né? Porque lá, quando falam para eles não falam isso. Eles falam apenas, a cada 111 km é somente 1 grau de inclinação. Mas esse 1 grau de inclinação, ele representa mais de 966 metros. Por exemplo, a 111 km, o Cristo Redentor, o Corcovado inteiro deveria estar por trás da linha do horizonte. O Cristo Redentor tem 710 metros, isso claro, para um observador ao nível do mar. Então este 1 grau de inclinação representa mais do que a altura do Corcovado e do Cristo Redentor. Então eles vêm aqui, eles digitam as besteiras deles, repetindo o que houve em outro lugar, mas eles não têm noção do que falam, né? Então a 111 km nós deveríamos ter 1 grau de inclinação, é óbvio, mas esse 1 grau de inclinação representa 966 metros de inclinação, né? Então a gente precisa perceber essa matemática deles. E a partir daí, por exemplo, a 32 km, a 50 km, vai ter todo um cálculo, né? Porque a gente vive numa bola, não é isso que eles dizem? Então vai ter um cálculo, principalmente ao nível do mar. Vai ter cálculos de ilhas que deveriam estar encobertas e aparecem. Vai ter cálculos, porque se a 111 km nós deveríamos ter 966, então se você mudar um pouquinho 90 km, não deveria estar isso tudo atrás da linha do horizonte, mas algo um pouco mais baixo. Então por aí vai, principalmente ao nível do mar, todas essas características desse modelo que está falindo, que nos apresentaram. E no caso do farol de Abrolhos, ocorre algo muito interessante, eu vou botar aqui, e como a maioria dos faróis ocorre isso, eles detonam completamente a ideia do globo. Então vamos lá. O farol de Abrolhos, gente, ele é um farol que ele fica ali no estado da Bahia, tá? Ele está localizado na ilha de Santa Bárbara, tá? A maior ilha do arquipélago de Abrolhos, né? Então, ele funciona através de uma das duas únicas lentes, né? Mesorradiantes e Fresnel. Então, então tá aí. Aí tá aí falando um pouco sobre o farol. Então o que acontece, gente? Agora nós vamos aos números do farol, ok? Ele fica lá na ilha de Santa Bárbara, no arquipélago de Abrolhos. Ele inclusive, quem toma conta daquele farol é a Marinha, tá? Então a gente vai ver algumas características aqui desse farol para a gente apresentar para vocês. Primeiramente, ele foi inaugurado em 1862, tá?
ele tem altura, a altura do farol é 22 metros, mais a altura total, né, somando a altura da ilha mais o farol, ele tem 60 metros de altitude, ok? O farol, o tamanho dele é 22 metros, mas a altitude, que é aliada à ilha, ele tem na realidade 60 metros de altitude. E agora vamos ao alcance luminoso. O alcance luminoso de 51 milhas náuticas, ok? Então nós vamos converter. O que a gente vai fazer aqui é simplesmente converter milhas náuticas para quilômetros. Então vamos lá. 51 milhas náuticas, gente, representa 94,4 quilômetros, ok? De distância. Então o alcance dele é de 51 milhas náuticas, o que dá 94,4 quilômetros, ok? E a gente então vai fazer aqui um cálculo segundo o modelo do globo que eles nos apresentam, ok? Aqui com a calculadora de curvatura. Então vamos lá. Ele tem a gente viu lá que ele tem altura de 60 metros. A gente vai colocar 60 metros de altitude e a distância de 94 km, que é o alcance dele. E a gente vai ver que 345 metros deveriam estar escondidos atrás da linha do horizonte, segundo os cálculos do globo. Então, se ele tem 60 metros de altitude, ele tem um alcance de 94, se ele tem apenas 60 metros de altitude, como ele pode ter um alcance de 94 quilômetros? Se nesses 94 quilômetros, 345 metros deveriam estar por trás da linha do horizonte. Deveriam estar encobertos pela suposta curvatura. Então, o farol de Abrolhos a 60 metros de altitude, ele não deveria ter um alcance de 94 milhas náuticas, segundo os cálculos do próprio globo, de 51 milhas náuticas ou 94 km, segundo o cálculo do globo. Vocês têm noção, gente, que o alcance dele, que onde ele alcança, deveriam estar 345 metros por trás da linha do horizonte? 345 não, porque eu botei só 94, mas na realidade dá 94,4, né? Se eu colocar 94,4, dá quase 350 metros encobertos. Se eu colocar os números certinhos ali, eu botei só 94. Mas se eu colocasse 94,4, daria quase 350 metros. Mas vamos botar aqui 94 só, tudo bem. Independente disso, 60 metros de altitude não poderia ter um alcance de 94 km nunca, porque são 345 metros. Gente, você tem noção, é quase a altura do Pão de Açúcar, por exemplo, no Rio de Janeiro. 345 metros. Que deveriam estar encobertos pela linha do horizonte, pela suposta curvatura, atrás da linha do horizonte, atrás da curvatura imaginária, que a gente não encontra. Então, não adianta vir aqui, gente, os caras vêm, a cada 111 km, 1 grau de inclinação, 1 grau é 966 metros, tá? Então, esse farol a 60 metros de altitude, jamais poderia ter um alcance de 94 quilômetros na bola doida giratória que está vagando pelo espaço aí como louca. Jamais. Os cálculos não mentem. Se ele possui um alcance de 94 quilômetros, na realidade 345 metros deveriam estar, gente, quase a altura do Pão de Açúcar deveria estar por trás da linha do horizonte. O navio que viesse para ter ver o farol de Abrolhos, gente, não é o tamanho de um navio, é o tamanho de um pão de açúcar. Vocês têm noção do que é isso, gente? Então, na realidade, o farol de Abrolhos, como muitos outros faróis também apresentam esses mesmos números, mas o de Abrolhos é muito evidente isso, né? Então, talvez por questões de densidade, né, e tudo mais, pelo local não ter muita densidade, isso, cada farol ali, não é questão, você vê que não é questão de curvatura, que o farol tem alcance. Tem faróis, por exemplo, que tem altitudes maiores e não alcançam tanto. Então, tudo vai depender do ano inteiro ali, das condições climáticas, da densidade da localidade. Então, você pode ver que nada tem a ver com curvatura.
Nada tem a ver, porque uma coisa geralmente não bate com a outra. Então, os números não mentem, tá? O farol de Abrolhos a 60 metros jamais poderia ter um alcance de 94 quilômetros, porque 345 quilômetros deveriam estar encobertos por trás da curvatura a essa distância e a essa altura. Então é isso, gente. Farol de Abrolhos, assim como muitos outros faróis, prova que detona completamente o globo e a bola giratória maluca. E só tem uma coisa a dizer: os globaloides. Chora, porque é nessa hora que o globaloide chora, meu mano ver, Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.